A paz de Jesus, o amor de Maria, olá, amados irmãos. Devido a mais aquela situação que houve em Aparecida agora com a visita do Bolsonaro, e todo eu já falei com o bom Jesus da Lapa, como Aparecida, se ouve aqueles discursos, pátria amada não pode ser pátria armada, né? Eu fico tão impressionado, irmãos, que é o seguinte, né? O pessoal que tem o discurso dos pobres, que põe anel tucum em plena pandemia, quando o povo de Aparecida estava passando fome, o povo fechou as portas e sumiu. Isso não é o prefeito de Aparecida correr a Brasília para pedir ajuda, os pobres de Aparecida tinham morrido de fome. Esse é o discurso da teologia da libertação. Fale uma coisa e vive outra. É aquele discurso de Lênin, né? Acuse os outros do que você é. Você fala, mas não faz. E esse vídeo aqui eu quero falar sobre a legítima defesa. Devido a tanta gente falar sobre isso, católico pode se defender, o cristão tem direito à legítima defesa, porque eu vou usar o catecismo da Igreja Católica, eu vou usar a Bíblia para não ter nenhuma dúvida. Porque se eu sou católico, se eu prego em nome da Igreja Católica, eu não posso proibir o que a Igreja não proíbe, eu não posso autorizar o que a Igreja não autoriza, eu não posso ensinar o que a Igreja não ensina, eu não posso falar o que a Igreja não fala, e eu não quero saber o que a Igreja não sabe. Essa é as 5 coisas para você ser católico fiel. Então eu não posso proibir o que a igreja não proíba. Primeiro ponto. Eu não posso autorizar o que a igreja não autoriza. Segundo ponto. Eu não posso ensinar o que a igreja não ensina. Terceiro ponto. Eu não posso falar o que a igreja não fala. Quarto ponto. E eu não quero saber o que a igreja não sabe. 5 pontos. Pronto, isso aqui que me faz ser católico. O resto é opinião pessoal de padre e opinião pessoal de bispo. E eu não devo obediência à opinião pessoal de ninguém. Eu obedeço o que a Santa Igreja ensina, que está nesse livrão aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 2263 diz assim: a legítima defesa das pessoas da sociedade não é uma exceção à proibição de matar o inocente, que caracteriza um homicídio voluntário, ou seja, um pecado mortal. A ação de defender-se pode acarretar um duplo efeito. Um é conservar a própria vida, o outro é a morte do agressor. Só se quer um, o outro não. Eu vou explicar para você. Se o cara vem te atacar e você ter que se defender, você não quer matar o agressor, você quer proteger a sua própria vida ou proteger a vida de quem você ama. Isso é doutrina católica. Agora, parágrafo 2264, eu vou chegar bem pertinho aí, filma aí, Arthur, para você poder ver, eu vou ler. Diz assim, ó: o amor a si mesmo, lembra que Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer-se respeitar o próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Eu vou repetir, Dom Orlando, os padres de Aparecida, os padres Bom Jesus da Lapa, os padres petistas, presta muita atenção no que a Igreja Católica diz. Quem defende sua própria vida não é culpado de homicídio, mesmo se vier a matar o agressor. Se a pessoa vem para cima de você e a única forma que você tem é de tirar a vida dela para proteger a sua vida, não é pecado, não é assassinato, é legítima defesa. Isso é a igreja que ensina, meus irmãos. É ensinamento da igreja. Eu não estou aqui para pregar opinião pessoal minha, opinião pessoal de bispo e de padre ligada ao PT e à teologia de libertação. Não aceita que dói menos. Se vocês querem pregar esse pacifismo, o Papa Paulo VI diz lá na ONU, a igreja é a favor da paz, mas a igreja não é pacifista. Continua, meus irmãos. Se alguém para se defender usar de violência mais do que o necessário, o seu ato será ilícito. Mas se a violência for repelida com a medida, será lícito. Eu vou explicar para você de maneira simples. O cara vem te atacar e você dominou o agressor. Depois que você dominar o agressor, se você matar ele, aí é crime, aí é pecado mortal. Mas se a única forma que ele tem, você respondeu à violência com a mesma medida, porque ele ia tirar a sua vida, e antes de tirar a sua vida você se defendeu, o ato é lícito e não é homicídio, não é pecado. É doutrina católica. Aceita que dói menos. Se você não aceita, vai embora. Continua. Olha você vê que coisa bonita. E não é necessário para a salvação omitir esse ato de comedida proteção.
para evitar matar o outro. Porque antes do outro, você está obrigado a cuidar da sua própria vida. Gente, eu vou repetir isso. Antes do outro, você está obrigado a cuidar da sua própria vida. Dom Orlando, os padres petistas, por favor, isso é doutrina católica. Continua. A legítima defesa pode não ser somente um direito, mas um dever. Veja, a legítima defesa não é um direito, é um dever para aquele que é responsável pela vida dos outros, pelo bem comum da família e da sociedade. Aqui está falando a respeito do pai. O pai de família é dever e direito dele proteger os filhos. O marido tem dever de proteger a sua esposa. E como é que você protege? Dando rosa pro bandido? Dando flor para ele? O cara chega lá com a arma para estuprar sua mulher, você vai fazer o L de Lula livre para ele? Ele chega lá para violentar sua filha, você vai fazer o L para ele? É isso? Vai dar um livro para ele, ler uma história, colocar o Lzinho do Lula ladrão? Ô, Dom Orlando, já que é tão pecado andar armado, manda o Papa Francisco desarmar os guardas do Vaticano e pregar só love lá dentro do Vaticano. É muito fácil, gente. Essa galera do PT que prega aí que a gente tem que devolver as armas, eles querem que o cidadão de bem devolva a arma, mas o bandido fica armado. A prova que os seguranças do Lula andam com escopeta e fuzil na mão. É muito fácil. Companheiro, eu vou fazer você devolver essas armas. Engraçado, ex-presidiário. Por que você não faz os bandidos devolver as armas? Quer dizer, você que o cidadão de bem tem que devolver a arma, mas o bandido não, né? O segurança seu não anda, não. Gente, presta atenção, esse povo que prega esse pacifismo mentiroso, eles não, em nenhum momento eles falam, vamos banir as armas das mãos dos bandidos, não. Eles querem tirar as armas da mão das pessoas de bem. Olha aqui, eu estou explicando para vocês e vou repetir, ó. A legítima defesa pode não ser um direito, mas é um dever. O pai de família tem dever de proteger a família. Para aquele que é responsável pela vida dos outros. O marido é responsável pela vida da esposa. O pai é responsável pela vida dos filhos. Pelo bem comum da família e da sociedade. Isso é doutrina da Igreja Católica. E continua, senhores. Por razões análogas, os detentores da autoridade civil têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil que são responsáveis. Pronto, isso aqui é doutrina da Igreja Católica. Talvez algum católico vai dizer assim, não, mas tá bom, e onde é que tá na Bíblia? Então beleza, como o senhor Guilherme Bolo invasor de teto, né? Invade casa dos outros e anda de avião, vou mostrar para vocês. Êxodo capítulo 22, vou filmar aqui para vocês, ó. Êxodo 22, diz assim, se o ladrão surpreendido de noite, em flagrante delito de arrombamento, for ferido de morte, quem o ferir não haverá culpa de homicídio. Aceita que dói menos. Se o ladrão invadir sua casa à noite para roubar, para fazer o mal à sua família, a Bíblia diz que se ele for ferido de morte, você não será culpado de homicídio. Isso é Êxodo 22, versículo 1. Mas vamos para o Novo Testamento. O que ninguém de vocês sabe é que Pedro, apóstolo de Jesus, andava armado. E não somente Pedro, os outros apóstolos. Presta muita atenção. Lucas 22, 49. Na hora que eles vão prender Jesus, diz assim, ó. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia acontecer, perguntaram, Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do príncipe do sacerdote, decepando-lhe a orelha. Mas Jesus veio dizendo, deixai, basta, e tocando na orelha daquele homem curou. Os apóstolos de Jesus andavam armados. Você sabe que quem cortou a orelha foi Pedro. E Jesus diz, guarda a sua espada. Ele não mandou Pedro jogar a espada fora. Em nenhum momento ele repeliu Pedro, porque Pedro estava armado. Claro que ele vai dizer, Pedro, eu devo beber o cálice que eu devo beber do meu pai, porque a minha hora chegou. Ali Pedro estava impedindo Jesus de fazer a vontade do Pai. Mas em nenhum momento Jesus repeliu ele por estar armado. E o que Lucas deixa entender, que os outros apóstolos também andavam armados. Aceita que dói menos. Mas tem mais, Lucas 22, 36, Jesus diz assim, aquele que não tiver espada, venda uma capra e compra uma para se defender. Lucas 22, 36, aceita que dói menos, aceita que dói menos. Agora, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10, Simão Pedro, que tinha uma espada, olha, Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou ela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. O servo se chamava Malco. Mas Jesus disse, Pedro, guarda a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu?
Veja, Pedro andava armado, Jesus não mandou ele jogar a espada fora, ele mandou ele guardar a sua espada. E Lucas 22:36 manda ele comprar uma espada. Portanto, meus irmãos, o que estão fazendo com nós aqui para encerrar o vídeo não quer o cidadão de bem armado, mas quer que o PT mate as nossas crianças na barriga da mãe como o bandido fala: companheiro, é questão de saúde pública e ninguém tem que ter vergonha de fazer um aborto. Ô Lula, ô ex-presidiário, matar uma criança é saúde pública? Assassinar uma criança da barriga da mãe é saúde pública? Então você que dia 30 vai votar, esqueça, apertar o 13 e confirmar é ter as mãos sujas de sangue inocente. Meus pêsames para você, não suje suas mãos com criança assassinada no ventre da mãe por esse maldito ex-presidiário de 9 dedos. Que Deus tenha misericórdia e converta ele, porque se ele morrer nessa mentira, ele vai morar com o Zé Pilintra, que é o padroeiro da cachaça. Padroeiro não, né? O capeta da cachaça que ele gosta, no quinto dos infernos. Que Deus converta ele e converta esses católicos michuruca que anda pregando o que a igreja não prega e ensinando o que a igreja não ensina. Deus abençoe vocês e fogo na alma.